Ora, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos estiverem a escutar de diferentes horários, seja em Portugal ou fora de Portugal. Sejam bem-vindos a mais um Roycast, em que basicamente o nosso lema aqui é conversas com retorno. E convidamos sempre os melhores empresários, empreendedores, para estar aqui connosco a falar de diversos temas, sejam de marketing, negócios, vendas, investimentos, liderança, enfim, uma panóplia de temas que vamos trazer aqui neste podcast. E hoje contamos com um convidado bastante especial, não é verdade, especial, Diogo? é verdade. O nosso convidado é licenciado em Gestão pelo ISCAL e é mestre em Ciências Empresariais pelo ISEG. No seu currículo conta ainda com colaborações com empresas como a Deloitte, Phonehouse, Siemens, Randstad e ainda foi CEO da Meu Capital, uma das maiores plataformas de literacia financeira e empreendedorismo em Portugal. Transforma vidas financeiras desde 2020 através da literacia financeira e educação financeira. Sem mais demoras, damos as boas-vindas ao incrível Sérgio Rodrigues. Ora, boas-vindas. Olá, muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Exato. não é? Conforme. Exato. Obrigado pelo convite e por essa introdução impecável. Não faria melhor. Muito bem, muito obrigado. bem. Ainda bem que gostaste. Nós gostamos sempre de agradar aos nossos convidados. Eu começo por uma pergunta. Quem é o Sérgio? Quem é o Sérgio Rodrigues? Aquela pergunta tradicional, simples e ao mesmo tempo complexa. Exatamente. Não é? Eu posso responder na terceira pessoa também, porque quem é o Sérgio agora fala sempre na terceira pessoa. O Sérgio Exato. Não vamos fazer isso. Então, além de toda essa descrição que aí está, eu tenho aqui um percurso muito grande na área empresarial. Fiz muitas coisas diferentes. Eu gosto de dizer que fiz praticamente tudo. Eu trabalho desde os 16 anos e por isso hoje tenho 36, porque já são 20 anos de carreira. Já quase dava a fazer um concerto tipo Tony Carreira um dia destes. E já fiz muitas coisas. A verdade é que já fiz reposição de supermercado, já vendi óculos de sol em centros comerciais, já fiz call center, já fiz contabilidade, fiz vendas, fiz muita coisa diferente ao longo destes 20 anos, porque sempre gostei, lá está, de fazer coisas e de me desafiar e de crescer e de evoluir. Nunca me revi naquela ideia de arranjar um primeiro trabalho depois da faculdade e ficar lá eternamente, muitas vezes sem nenhum tipo de progressão, e sempre me desafiei muito nesse sentido de progredir. E isto também me levou a desafiar muito no sentido de aprender continuamente, ou seja, estar sempre em aprendizagem, seja numa aprendizagem mais académica, formal, licenciatura, mestrado, etc., ou numa coisa mais do dia-a-dia, mais da prática, digamos assim. E por isso, acima de tudo, o que o Sérgio é um aprendiz eterno, digamos assim. E que lá está, 36 anos, ainda faltam, se tudo correr bem, mais uns 40 e tal, até ir essa para melhor. Ou mais, Logo se vê. Diz a média que até aos 100. Sim, essa é a expectativa, é pelo menos aos 100, mas pronto, a média está contra mim porque dá 81 ou o que é. Vamos arredondar e dizer mais 50. Há sempre outliers. Exatamente, quem sabe ser um outlier. Mas pronto, tem seguramente mais umas quantas décadas, e isso parece-me bastante certo, de aprendizagem e de crescimento, e se eu me pudesse definir assim de uma forma muito simples, é isso, é um aprendiz constante e eterno, com muita vontade de fazer coisas e de evoluir e de ajudar os outros a fazer exatamente o mesmo, cada um nos seus caminhos, obviamente. Muito bem. E falaste aqui muita coisa do que tu fizeste ao longo do teu percurso. Como é que a parte das finanças, da literacia financeira, chegou à tua vida e a vontade de querer ajudar outras pessoas na questão de mudar as suas vidas financeiramente a nível de gestão financeira pessoal? O interesse pela área surgiu desde muito novo, lá está, porque comecei a trabalhar muito novo e comecei a trabalhar por opção, felizmente, não foi uma questão de necessidade, por opção comecei a trabalhar, e então comecei a ter o meu ordenado e a ter que o organizar de alguma forma. Como é óbvio, aos 16 anos não se faz as melhores decisões financeiras. Faz parte. Mas faz tudo parte, exatamente. E por isso o interesse pela literacia financeira, pelas finanças pessoais, começou basicamente desde esse primeiro momento em que eu recebi o meu primeiro ordenado. E eu gastei todo numas sapatilhas da Nike, que me duraram uns bons anos, é verdade, foi um bom investimento, mas pronto, começou claramente aí o interesse e que depois foi crescendo muito na altura da faculdade, obviamente, na área de gestão, onde tive muito mais contacto com o mundo financeiro de uma forma geral, mas com nenhum contacto com a parte das finanças pessoais. Não existia no currículo académico, certo. Continua a não existir. Eu ia perguntar isso, exato. 15 anos depois não existe. Mas tive a sorte de ter dois colegas da minha turma que estavam muito por dentro do mundo dos investimentos, etc. Porque toda a parte da gestão do orçamento, gerir o rendimento, as despesas, colocar algum dinheiro de parte, isso para mim, lá está, já era mais ou menos natural e estava tudo ok. A parte dos investimentos claramente começa aí com esses dois colegas. Isto foi em 2008, quando entrei na faculdade.
e esses 2 colegas realmente estavam muito por dentro deste mundo. E fui aprendendo com eles, e foi aí que comecei realmente a minha aprendizagem, e toda a parte prática, obviamente, deste mundo. E, invariavelmente, o que começou a acontecer foi que comecei a ajudar outros colegas, os amigos, os familiares, os colegas de trabalho, etc., que o que eu ia aprendendo, ia aplicando, ia partilhando com eles e a coisa ia-se fazendo. E foi assim até 2020, na verdade, em que eu era um tema que me interessava muito, estava continuadamente a aprender, informalmente a ajudar as pessoas que me rodeavam. Em 2020 dá-se a Covid, tudo metido em casa. Eu tinha acabado de mudar de Lisboa para o Porto, porque eu sou de Lisboa, como se nota pelo sotaque, acho eu. Mudei-me para o Porto em janeiro de 2020 e um mês e meio depois, confinamento obrigatório, tudo metido em casa. Pronto. E de repente surge um aborrecimento brutal na minha vida do que é que eu não tenho nada para fazer, não é? Tinha o meu trabalho remoto e depois não havia mais nada para fazer. E foi quando eu pensei, se calhar está aqui na altura de isto que eu estou a fazer com os meus amigos e colegas, se calhar levar isto para as redes sociais, porque eu acompanhava outras pessoas que também estavam nesta área a fazer o mesmo e eu pensei, por que não? Vou partilhar as minhas ideias, partilhar aquilo que eu sei com um público Sentiste maior. essa necessidade? Ou... De certa forma, ou seja, eu posso dar a resposta mais sexy e dizer, não, eu quis realmente ajudar as pessoas, que é verdade, mas, para ser muito honesto, é mesmo um aborrecimento dizer, eu tenho que fazer coisas, tenho que me entreter, tenho muito tempo livre, eu não gosto de estar parado, não tenho perfil para estar sentado em frente à televisão horas a fio. Se está aqui uma coisa que eu gosto de fazer e acho que posso acrescentar valor e posso ajudar pessoas, então vou fazer aqui o 2 em 1, juntar isto tudo, e dia 27 de maio de 2020 é quando faço a primeira publicação no Instagram, o primeiro artigo no blog. E pronto, e entretanto já vamos em janeiro de 2024, já lá vão 3 anos e meio e mais uns trocos. Se me permitirem voltar um bocadinho atrás no que tu disseste, que fizeste muitas coisas, não é? Disseste que fizeste muitas coisas. Tu sentes que isso de fazer muitas coisas sempre foi inerente em ti, ou ganhaste ao longo do tempo, e que se calhar também te fez aqui caminhar para isto, ou seja, estavas farto de estar sem fazer nada, não é? Eu sempre tive muita vontade de não estar parado, a verdade é essa. Lá está o facto de eu ter ido trabalhar quando não tinha que ir trabalhar, e eu estava a estar no secundário ainda, mostra um bocadinho isso. Eu podia estar descansado, não me faltava nada felizmente, mas quis ir trabalhar para fazer mais alguma coisa, ganhar o meu e poder fazer o extra, digamos assim. E depois mantive esse estatuto de trabalhador-estudante até ao final do mestrado. Por isso, porque entretanto deixei de estudar no 12º tradicional, porque comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, isto é que é bom, e deixei de estudar. Pronto. Terrível ideia, mas ao mesmo tempo ótima ideia, porque ao fim de 3 ou 4 meses percebi, não, isto afinal tenho que voltar a estudar porque senão não vamos longe, ok? E por isso eu sempre me revi muito nesta perspectiva do estar ocupado, ser produtivo, fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas desafiantes, e acho que isto acabou por ser uma evolução natural, de certa forma, de uma coisa que eu já reconheço em mim há muitos anos. Esta questão do estar... para terem uma ideia, a minha permanência média em que eu trabalho é para 1 ano e meio. Todos os trabalhos que eu tive durante estes 20 anos, a média é mais ou menos isso, porque é 1 ano e meio, ok, aprendeu, cresce, desenvolve, estabiliza. Eu pergunto, ok, e agora? E mais? Para onde é que eu posso ir? Depois sabemos que às vezes a progressão nas empresas nem sempre é fácil. Ou seja, não há mais. Ok, então não há mais, bora, siga para outra. E por isso esta questão do querer fazer mais e querer continuadamente evoluir é algo que é bastante natural em mim já desde que eu me lembro. Boa, faz todo sentido. E há essa questão que há muitas empresas que às vezes não conseguem acompanhar o nível de aprendizado de muitos funcionários que querem efetivamente as empresas mais. grandes têm sempre os tais tetos salariais, não é? Isso também pode, não sei, não facilitar tanto a evolução. Depois é muitos, como eu costumo dizer, muitos cães a um osso para subir, não é? Sim, também acontece exatamente. muito isso. A estrutura por ser muito maior, muito mais pesada, muito mais afunilada também, e acaba por ser... Ao mesmo tempo que é mais difícil, precisamente por tudo isso, acaba por ser mais fácil porque também há mais oportunidades, não é? Porque uma empresa maior normalmente tem mais rotatividade, tem mais áreas de negócio, tem mais coisas, mas muitas vezes o que acontece é, vamos dizer, progressão horizontal. Ou seja, mudas de uma outra área, ok, é bom em termos de conhecimento e de aprendizagem, mas olhas para a tua hierarquia e estás mais ou menos na mesma. Pronto, é o que é. Sim, exatamente. E agora, eu estava-te a ouvir a falar, Sérgio, e não sei se sabes, mas nós temos 2 coisas em comum. Uma delas é que eu comecei também a trabalhar quase por volta dos 16 e o meu primeiro salário também foi umas sapatilhas da Nike, por isso. Maravilha. O que é que vai tu para a Nike? Aquele sonho, eram os não é? sapatos da moda, ainda são, ainda hoje. Portanto, muito bom. Quando te ouvi a falar, epá, eu também fiz isso. Não fui o único. Não fui o único. Mas boa, eu queria te fazer aqui uma questão também que acredito que é bastante pertinente para quem nos está a escutar e se calhar é a primeira vez que ouve a falar sobre aqui a questão de
literacia financeira, investimentos, orçamentos pessoais. Qual é que é o primeiro passo para quem quer começar a gerir melhor o seu orçamento pessoal? O primeiro Que deve passo... pensar, não é? Em primeiro lugar. Exatamente, o primeiro passo ainda é antes de sequer fazer o seu Exato. orçamento pessoal, é dar importância ao dinheiro que ele tem. Infelizmente é uma coisa que é muito cultural. Obviamente Portugal não é o único país onde se sente isto, mas Sentes que é cultural. sim, é muito cultural porque vem muito da nossa história, muito dos nossos pais, porque se nós formos a pensar bem, uma boa porcentagem dos nossos avós passou reais dificuldades financeiras, não é? Muitos deles passaram Certo. fome, não é? Muitos Principalmente deles os avós passaram que estavam nas fome, exatamente. aldeias, naqueles sítios mais do interior do país, muitos deles passaram fome. Alguns dos nossos pais ainda passaram por isso. Hoje já não, felizmente a maioria das pessoas já não. E então há aqui uma diferença muito grande em termos de estilo de vida e da forma como se olha para o dinheiro e do haver muito dinheiro ou menos dinheiro. E há uma diferença muito considerável em termos de vida, mas as aprendizagens vêm das pessoas que viveram de uma forma diferente da nossa. Ou seja, pessoas que tiveram que poupar muito e porque é escasso e falta e hoje em dia, felizmente, a maioria de nós já não passa por isso, já vive uma vida minimamente confortável, mas aprendemos com as pessoas que passaram por muitas dificuldades. E então há aqui uma dificuldade de mudar a forma de olhar para o dinheiro, não é? E lá está. E acho que aí é o grande desafio logo para começar, é começarmos a olhar para o dinheiro numa perspectiva mais atual, ok? E sim, obviamente, o que os nossos avós, os nossos pais nos ensinaram sobre ele e todas as ideias, ok, poderão fazer sentido. O problema é que têm que ser adaptadas à realidade de hoje, que para a esmagadora maioria de nós é diferente da que era a deles, ok? Isto, quem fala em dinheiro, fala também em carreira. Por exemplo, fala em evolução profissional, a história do emprego para a vida, que os nossos pais todos queriam, diria eu, ou quase todos. Hoje em dia são poucos os jovens, ou as pessoas dos 30 anos, que veem isso dessa forma. Mas tu sentes que isso é positivo? A mudança? Sim. Sim, sem dúvida. Ou seja, quando digo mudança é, antigamente realmente fazia-se isso, ou seja, uma carreira inteira numa empresa. Hoje em dia já é um bocadinho diferente, um bocadinho, para não dizer muito, não é? Certo. Tu sentes que isso é algo positivo ou que traz mais dificuldades aos jovens que estão a tentar arranjar emprego? Percebo a questão, é uma boa questão. Eu acho que é positivo até certo ponto, ok? É positivo quando é a procura das próprias pessoas que faz isso acontecer. Okay? Porque a verdade é que se eu estiver constantemente, e dou o meu exemplo, eu sei de todas as empresas onde eu saí, alguém foi lá para o meu lugar, não é? E essa pessoa saiu de um outro lado qualquer e deixou um lugar vago, e acho que haver esta vontade de mudar vai também abrindo estas vagas para que outras pessoas possam mudar e haja aqui uma rotatividade de certa forma entre as pessoas, não é? Até chegamos ao limite onde nos reformamos e pronto, já não entramos em lado nenhum, não é? E vamos deixando espaço. O que é um grande desafio. Se for uma pessoa que vai entrar numa empresa aos 20 e tal anos e fica lá para sempre, aquele lugar nunca vai ser de mais ninguém. Pois, Em mas princípio, fala-se não é? muito da questão de tu tens que estar aqui e mostrar, tens de estar vários anos para realmente conseguir subir na empresa. Percebes aqui esta dicotomia, Certo. o de saltar e de nunca se calhar ter a oportunidade de ter tempo suficiente naquela empresa para subir, ou eventualmente realmente aprender várias coisas diferentes em várias empresas O diferentes. que eu tenho visto, e infelizmente, é que é mais fácil subir na empresa se saíres e voltares a entrar do que se ficares dentro da empresa e subires lá. Isso é muito Infelizmente, interessante, isso é tu muito interessante. sais, vais para um outro lado qualquer, nem que seja fazer a mesma coisa. E se um dia quiseres voltar, reconhecem-te mais valor, porque já tens mais experiência, já viste outra realidade, e por muito ingrato que possa parecer, e é estranho, é mais fácil subir na empresa A se tu saís da A, fores à B e à C e depois voltares para a A C. Na realidade vais entregar mais valor à empresa porque tiveste está. outra experiência, Lá não é? está. Por isso, Pois. de certa forma, também é positivo. Eu penso eu vejo desta forma. É positivo para as empresas. Aliás, em primeiro lugar, é positivo para as pessoas porque absorvem diferentes ideias, diferentes formas de trabalhar, diferentes conhecimentos. Para a pessoa em si é sempre bom. E para as empresas contratarem pessoas que estiverem em várias realidades diferentes é também bom porque vai trazer mais valor. Pronto. E por isso eu acho que esta questão das pessoas, os jovens, genericamente falando, cada vez mais procurarem estas novas experiências, acho que toda a gente ganha. Qual é o problema disto? É que depois a precariedade também existe. Pois, Não é? exato. Sabemos que as empresas, infelizmente, aproveitam-se um bocadinho de algumas situações. Não. Pá, e é aqui um equilíbrio que tem que se encontrar. Mas se eu tiver que escolher entre isto ou o trabalho para a vida, pesando todas as coisas, acho que este sistema funciona melhor para todos, na verdade. Exato. Pronto. Muito bem. Boa. Agora, tocando aqui um pouco nos erros mais comuns que as pessoas cometem na gestão das suas finanças pessoais, o que é que tu tens visto ao longo do tempo, na tua experiência? Quais é que são os principais erros que as pessoas cometem? Lá está, nós podemos aprender sempre com os erros Claro. dos outros, a não cometê-los, a aprender a não cometê-los. Então, acho que era importante falar um pouco sobre esse tema.
Principais erros. Já depois de ultrapassar esta parte da forma de olhar para o dinheiro, quando já metemos as mãos na massa, não termos o nosso orçamento pessoal feito. Há muitas pessoas que não fazem ideia quanto é que gastam e onde é que gastam. Ou seja, um Excel e colocar lá Exatamente, tudo. é uma coisa não é? relativamente. Um Excel, uma aplicação, Uma um site, aplicação. ou o que não falta para aí são É formas. muito importante isso acontecer. É essencial, porque a maior parte das pessoas, e digo a maior parte com uma grande margem de conforto, sabe quanto é que ganha, porque lá está, entra uma vez por mês e é aquele valor, não há ali grandes dúvidas, e depois, desde que aquilo chega até ao próximo ordenado, a coisa faz-se. Problema, a maior parte das pessoas, vamos imaginar que recebe ao 25, ali ao dia 17 ou 18, aquilo já está um bocado apertado, anda ali a contar tostões, ao 25 respira fundo e volta a repetir, 2 vezes por ano tem os subsídios, respira um bocadinho mais fundo, ou então vai de férias ou compra presentes de Natal. Há mais mês do que salário. A maior parte das vezes. A maior parte das vezes há mais mês do que salário. E pronto, e depois nós perguntamos, ok, então, mas para onde é que o dinheiro vai? E depois as pessoas dizem que sabem tudo. Então não sei quanto para a renda, não sei quanto para o supermercado, e depois chegamos ao fim e faltam para aí 300 euros de despesas que eles não sabem para onde é que foram. Cafezinho. Esse é que é o problema, são aquelas pequenas coisas que as pessoas não se apercebem e que todas somadas ao final do mês e ao final do ano é muito dinheiro. E por isso, se a pessoa tiver, seja o Excel, uma aplicação, outra coisa qualquer, e saiba exatamente para onde é que todo o dinheiro vai, acaba a perceber exatamente o que é que pode fazer com ele. E muitas vezes há esta ideia de fazer um orçamento é muito castrador, vou usar a expressão. Estou ali a controlar quanto é que vou gastar. Não, é exatamente ao contrário. É muito libertador eu saber, eu estou a gastar dinheiro mal gasto em X, quando posso aproveitá-lo e gastar no limite, gastar em Y, que me faz muito mais feliz. Ok? Pronto, ou em Z e poupar e não o gastar, ok? Mas a partir do momento em que eu sei para onde é que ele vai, eu posso tomar algumas ações. Tomamos consciência também. Exatamente. Está a ser, muitas vezes acontece, por exemplo, ir comer fora ou ir lanchar. Vamos muitas vezes ao mês, pode até pensar que estamos aí poucas e no final, quando fazemos as contas, até fomos mais vezes do que deveríamos ter ido. Sim. E conseguimos tomar consciência de que, ok, eu deveria ter ido 4 vezes lanchar fora, estou a dar um exemplo, e fui 10. E se calhar aqueles 6 vezes que eu fui a mais, aquele dinheiro dava-me jeito para outras coisas. Eu acho que a tecnologia ajuda a isso. Exato. Ou seja, nós não vemos as coisas a sair. Antigamente eu tenho a noção que se calhar as pessoas eram mais cuidadas, contava-se mais, o dinheiro era... Percebes o que eu quero dizer? Sim, porque também o dinheiro é muito mais acessível, não é? Está no telemóvel, nos cartões, aquilo... É isso, nos o cartões MBWay ninguém aquilo vê, desaparece, não é? Exatamente, mas ao mesmo tempo, lá está, a tecnologia permite-nos ir ao nosso home banking a qualquer altura e está lá tudo. E está lá tudo, é verdade. Não há dúvidas. Todos os movimentos direitinho, é que já está lá também. Exatamente, está lá tudo o que nós fizemos. Sim, tens as duas vertentes, não é? Facilidade de gastar mais sem ter grande consciência e também ao mesmo tempo de fazer uma gestão mais acertada. Certo, sem dúvida. Concordo. Sim. Porque é muito fácil passar o cartão e nem sequer saber quanto é que tens lá. Sim, e isto sem falar dos cartões de crédito. E esse então Sem ainda falar é com outro isso, nível, não é? Que esse nem isso. sequer sai da conta, pelo menos naquele momento. Exatamente. E aí Sim. também é um outro erro muito comum as pessoas não saberem utilizar cartões de crédito e depois ficarem lá com dívidas para pagar eternamente. Esse é um bom tema. Deve-se ou não usar cartões de crédito? Claro que sim. Se soubermos usar, claro que sim. Sem dúvida. O cartão de crédito não tem mal nenhum. Aliás, até pode ser muito bom e hoje em dia há uma série de cartões com programas de cashback onde eu faço uma compra e recebo uma percentagem de volta ou ganho pontos para trocar não sei no quê. Se eu souber utilizar um cartão de crédito, pode ser uma ótima ferramenta financeira. Agora, claramente, o que é utilizar um cartão de crédito bem utilizado? É, antes de tudo, garantir que ele não tem nenhum tipo de custos, não há nenhum tipo de anuidades, que muitos cobram, que há algum tipo destes programas de recompensas, digamos assim, que é benéfico, e, o mais importante de tudo, que o pagamento é feito a 100%. Nós utilizamos o cartão de crédito e no mês a seguir pagamos 100% da nossa dívida e pagamos 0 de juros. O que no fundo é muito interessante porque eu faço uma compra hoje com o meu cartão de crédito e se for preciso estou a pagá-lo no final do mês que vem. Ganho 1 mês e meio de dinheiro de borla, basicamente. Sim, só que perdendo o controle disso a pessoa Exatamente. pode... E por isso o cartão de crédito eu acho que as pessoas o devem ter e o devem utilizar se souberem utilizar. E nunca se esqueçam que as compras que estão a fazer agora vão ter que as pagar. Exatamente. Sem dúvida. Não, é verdade. É isso. Nada é de graça. Não há almoços de graça. Falando aqui um bocadinho, sobre a questão da poupança e se calhar aqui um bocadinho mais a fundo sobre algo que se fala muito, que é o fundo de emergência, não é? Fala-se muito sobre isso. É essencial ter um fundo de emergência e há uma conta que se deve fazer do valor que eventualmente se possa ter nesse fundo de emergência, que faça sentido? O fundo de emergência, na minha opinião, é essencial. E deve existir. O fundo de emergência é aquele dinheiro que nós temos de parte para fazer face a emergências. É um nome. Exato, o nome está lá. A financeira não é propriamente criativa, não é? É boa com números, criatividade não é o nosso forte. E é um valor que nós temos ali pronto num produto, lá está. Não é na nossa conta à ordem, não é para misturar com o nosso dinheiro do dia a dia. Está ali numa conta separada, mas que nós a qualquer altura conseguimos chegar lá e trazer o dinheiro para a nossa conta à ordem para fazer face a um imprevisto qualquer. Okay?
Liquidez rápida, isso é uma coisa que eu, domingo às 5 da tarde, vou ao meu telemóvel, transfiro para a conta à ordem e pago o que tenho a pagar sem problema. Esse fundo de emergência, na minha opinião, deve existir sempre. Para quem está a começar a colocar dinheiro de parte, porque lá está a fazer o seu orçamento, consegue encontrar ali uma folgazinha, esse é o primeiro passo, é garantir que tem essa poupança feita. Agora, a outra parte da questão, que é quanto é que se deve ter. Exato. Aqui a questão Já ouvi muita coisa. E eu também, pronto. A ideia mais aceite, digamos assim, universalmente, diz 6 a 12 meses das nossas despesas, ok? Isto é o que a maior parte da literatura fala e é aqui que eu já tenho algumas dúvidas, ok? Porque acho que isto não vale para toda a gente. Porque as pessoas são muito diferentes. Lá está, e eu dou este exemplo. Se eu moro sozinho, ou aliás, vamos ao limite dos limites. Estou efetivo no meu trabalho, tenho um bom ordenado, moro com os meus pais, não tenho responsabilidades nenhumas. Que grande fundo de emergência é que eu preciso ter? Não preciso. Se eu for trabalhador independente, comissionista, com 2 filhos e ia pagar uma renda, se calhar é um bocadinho diferente, não é? E por isso, achar que há aqui uma regra de 6 a 12 meses vale para toda a gente, aí é que eu tenho muitas dúvidas. Toda a gente deve ter algum dinheiro. Agora, quanto dinheiro? Já vai depender muito da situação de cada um e eu ainda não descobri, e já lá vão uns quantos anos a pensar sobre isto e a falar sobre isso com várias pessoas e conhecer muitas realidades diferentes, eu ainda não descobri regras que eu possa dizer, ok, tu estás nesta situação, então o teu número é este, e tu estás naquela, o teu número é aquele. Não, eu acho que as pessoas vão e por muito estranho que pareça, apesar de as finanças serem muito matemáticas e uma coisa muito lógica, digamos assim, esta parte é muito emocional. A pessoa vai olhar para um número que tem ali na sua conta poupança, vamos dizer assim, e achar, ok, eu estou confortável. Este número traz-me uma margem de conforto para, se houver um imprevisto, eu posso utilizar este dinheiro. Porque, na verdade, mesmo quando estamos a falar de um imprevisto qualquer, à partida, a pessoa depois vai ter outro dinheiro além daquilo, não é? Que depois vai começando a construir, ou vai continuando a construir a questão do cartão de crédito. Se eu tiver um imprevisto, eu posso usar o meu cartão de crédito agora e no próximo mês acerto com o meu orçamento mensal atualizado, não é? E eu acerto e não preciso sequer mexer naquela poupança. Por isso, deve existir essa poupança. Em que valor? Depende muito das pessoas. Acho que acima de tudo a pessoa vai sentir e vai olhar para aquele número e perceber, ok, agora sinto-me confortável para começar a investir o meu dinheiro, a arriscar um pouco mais, e acho que a pessoa acima de tudo sente quando é que isso acontece. Certíssimo. Falamos aqui de investir, de poupar, e eu queria já passar aqui para uma fase de investir. Juntar estes dois temas. Para a nossa audiência, tentar aqui fazermos aqui um pequeno exercício, ou seja, é possível ter aqui algumas estratégias para que as pessoas consigam poupar e depois dessa poupança investir. Pensando aqui, se calhar, numa questão de será que é necessário sacrificar algo para investir? Eu diria que sim, e que é um bocadinho inevitável, porque na verdade, lá está, o dinheiro que está na nossa conta, ou nas nossas contas, é limitado, não é? É aquele número. E eu vou ter que tomar opções em relação ao que é que eu faço com ele. Por isso, sim, eu para poder poupar mais ou investir, eu vou ter que sacrificar algum consumo. Ou aumentar os rendimentos. Isso é a segunda parte. Isso é a segunda parte E é o mais importante. Agora já me estragaste e ia falar essa parte, já me estragaste a surpresa. Porque é exatamente isso, não é? Nós quando estamos a olhar para o nosso... E voltamos sempre ao orçamento. O orçamento é a base disto tudo, não é? Vai alimentar tudo isto. E eu percebo que eu gasto tanto como ganho, no limite, não é? Pois há as pessoas que até gastam mais do que ganham. E depois aí vêm as dívidas todas. Nós vamos ao limite onde eu ganho 1000 e gasto 1000, ok? O meu primeiro passo claramente deve ser olhar para os meus gastos e perceber o que é que eu posso cortar. Mas eu vou chegar a um ponto em que eu vou olhar para os meus gastos e não há mais nada onde cortar. Porque eu tenho que pagar uma casa, tenho que pagar umas contas, tenho que ir ao supermercado e não há mais nada. E é aí que entra a parte de aumentar rendimentos. E é uma coisa muito importante que as pessoas esquecem. É que há um limite mínimo aos custos que podemos ter, mas não há um limite máximo aos rendimentos. Não é? Há aquele mínimo de subsistência que eu vou ter sempre que pagar. Não há ali... Chega um ponto em que eu não consigo cortar mais. Mas se eu olhar para a parte dos rendimentos, não há limite máximo. Eu posso ganhar infinitos euros, não é? Pronto. Mas será sempre um compromisso, porque eu até posso baixar os meus custos, aumentar os meus rendimentos, e depois com o aumento dos rendimentos voltar a aumentar os custos. E não sai daqui. Exatamente. No limite acaba... Uma pescadinha de rabo. Exatamente, é sempre um compromisso. Eu posso ganhar, e conheço pessoas que ganham muito acima do que é a média e dizem não consigo poupar. E eu digo-lhes, não, tu não queres poupar, é diferente. É diferente. E se a pessoa admitir, eu não quero poupar porque eu quero gastar tudo, porque eu posso morrer amanhã, mas conscientemente toma esta decisão, pá, cada um sabe de si. Agora, uma pessoa que ganha 5 ou 6 mil euros líquidos, como eu já apanhei algumas pessoas, de ordenado, não são sequer, não são empresários, não têm um ordenado deles e ganham 5 ou 6 mil euros líquidos e dizem, eu não consigo poupar. Risco do negócio, não é? Exatamente. E sabem aquilo todos os meses entra aquele e dizem, não consigo poupar. Pá, é um bocadinho diferente, não é? Mas é sempre um compromisso. As pessoas vão ter sempre que deixar de consumir algo para poder deixar esse dinheiro de parte para outra coisa qualquer.
Agora, nessa questão dos rendimentos, eu não sei se já chegou alguém até ti, mas possivelmente há sempre aquelas pessoas, ou uma pessoa normal. Mas, ó Sérgio, como assim aumentar os meus rendimentos se o meu patrão não me quer aumentar mais? Uhum. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para aumentar os meus rendimentos? Quando as pessoas dizem que o patrão não aumenta, eu pergunto à pessoa quando é que a pessoa pediu o aumento. E muitas pessoas dizem que nunca pediram. Isto é uma coisa também muito cultural, o pedir um aumento. É sempre muito mal visto, estou a pedir dinheiro e não sei o quê, porque lá está, falar sobre dinheiro é um problema, não é? E há muitas pessoas que nunca pediram um aumento. E até têm do seu lado, pelo menos na sua ideia, todas as razões para serem aumentadas, seja pela sua performance, seja por comparação com os seus pares, porque vale o que vale, mas ainda assim Há sempre uma comparação, não é? há sempre uma comparação que tem que ser mais ou menos justa, ou pelo menos é essa a expectativa, e até têm bastantes argumentos para pedirem esse aumento e nunca o fizeram. Pronto. E depois conheço outras pessoas que até o pedem, mas pedem da forma, na minha opinião, errada. E como eu, ao longo da minha carreira profissional, também trabalhei em recursos humanos, por isso conheço o lado dentro da empresa e também recebi estes pedidos. Há muitas pessoas que pedem aumentos, chega ao chefe e diz assim, quer ser aumentado em 200 euros. E o chefe diz, não. Pronto, e acabou-se a conversa. Quando as pessoas pedem um aumento, têm que, no fundo, contar uma história. Tem que se vender, porque todos nós somos vendedores. Todos nós, a verdade é essa, independentemente daquilo que nós fazemos, todos temos que ser vendedores ou devemos ser vendedores. E as pessoas, quando vão pedir o seu aumento, têm que justificar e contar: olha, eu estou aqui nesta empresa há não sei quanto tempo, fiz estas responsabilidades, fui promovido para ali, assumi mais isto e isto é até agora, e dizer, e eu ainda quero continuar cá e chegar aqui, fazer aquilo e o outro e não sei o quê. Ok. E com isto em cima da mesa, então vamos falar de números. Isso é muito interessante. Ok. Estamos a mostrar ao empregador uma perspectiva de futuro. Diferente. Exatamente, e porque na verdade, e aqui é uma coisa muito, muito portuguesa, lá está, é sempre o se me pago, eu começo a fazer quando me pagarem. Exatamente. Ou salário sim, mínimo, sim, esforço sim. mínimo. Não é? Exatamente, Muitas se me vezes. pagam o mínimo, eu faço o mínimo. Pronto, e porque na verdade, e lá está, e sabemos que o tecido empresarial português não é o melhor, genericamente falando, haverá muitas exceções naturalmente, mas a verdade é que eu não quero acreditar que haja assim tantos empresários em que tu vês uma pessoa que traz enorme valor à empresa e que o empresário não esteja mais do que contente de lhe pagar, não é? Pois, eu Pagar mais por concordo isso. com essa perspectiva, Eu mas também. falo com Eu também. muita gente que é colaboradora e que não tem essa perspectiva. Tudo bem, vai procurar outra É o que eu empresa onde digo trabalhar. sempre, a culpa é tua. Eu sou um bocado extremista mas é. nisto, mas a culpa, na última instância, é da pessoa por estar lá. Exatamente. Se eu estou num verdade. sítio, eu estou a dar o litro, estou a trabalhar, Não não sou- reconhecem valor, Exatamente. nem valor, não é? Nenhum dos valores não reconhece. Eu tenho que ir procurar alguém que reconheça. Porque depois generaliza-se. Depois Sim. generalizamos, isso é perigoso, porque não somos todos iguais. E há empresas que realmente têm empresários que têm uma perspectiva positiva neste sentido. Claro, sim. E mesmo a questão da transação salarial de um trabalhador que aceita vir para uma empresa, tu aceitaste receber aquele salário em troca deste trabalho. Daquele trabalho Se específico. tu sentes que estás a fazer mais ou produzir mais daquilo que foi combinado no início, é a tua obrigação Sim. também de poder informar e dizer, olha, de certa forma eu já estou a cumprir mais do que aquilo, acho que mereço mais, Certo. acho que mereço receber mais Mas até. será que o empresário não tem que estar mais atento a isso? Também, Possível. claro. Também, não é? Também. Certo. Obviamente que o ideal É ser o empresário. Exato, o ideal é a pessoa tomar a iniciativa, não é? De fazer mais do que aquilo que foi contratado e o empresário ou o gestor estar atento a isso e reconhecer e recompensar a pessoa. Isso é o ideal. Se não acontecer, a pessoa deve tomar a iniciativa. Não aconteceu, tem que procurar outra Tem que empresa. procurar. Sim, Eu exatamente. acho que isso é um excelente insight, mas vê-se muito esta questão que é: eu recebo X, pedi, mas mantenho-me Pronto. aqui. É assim, E na verdade será assim tão difícil eu ir para uma outra empresa fazer exatamente o mesmo, ganhar mais 100 euros. Que seja, eu diria que não é assim tão difícil encontrar uma empresa que me pague mais 100 euros ou mais 100 e Sim, poucos sim. euros, não é? No mas limite. será que isso é o suficiente para a pessoa mudar? Mas isso é o risco. Isso é o risco, Não é? exato. Isso agora- Exato, depois tem um Isso risco. é uma boa Certo. questão. Há pessoas que muitas vezes acabam por saltar de emprego em emprego a fazer as mesmas coisas e muitas vezes trocam por mais 50, mais 100 euros, mas nunca se dignaram a perguntar ao patrão se cobraria esse valor extra. Saltaram simplesmente O e próprio. acontece. Isso é acontece interessante. muitas Essa vezes. A pessoa perspectiva é muda interessante. E depois aqui até a É. própria pessoa se penaliza ela mesma porque tem que conhecer novas pessoas, tem que se habituar a novas rotinas, tem que fazer, vai fazê-la crescer, obviamente, mas possivelmente a pessoa ficaria mais confortável a chegar, olha, mereço mais X, tive uma proposta do outro lado que me ofereceu mais X, vocês cobrem essa proposta e há muitas pessoas que às vezes têm medo até de se chegar à frente. Sim. Mas aí há duas coisas. Uma é de muitas pessoas que pedem o aumento, é-lhes dito que não, elas vão à procura e quando encontram, a empresa inicial diz: agora nós aumentamos. Isso acontece. Isso acho que é extremamente injusto e ingrato, não é? Isso por um lado. E outro lado, que é, às vezes é preciso ganhar menos. E eu mudei de trabalho muitas vezes
e mudei em algumas delas para ganhar menos. Porque sabia que o desafio me ia levar mais longe, sabia que ia crescer profissionalmente e aceitei, lá está, este equilíbrio, aceitei ganhar menos porque o desafio é maior e porque sabia que era um passo atrás para depois aquilo me lançar mais à frente. Porque esse ali. conhecimento e essa experiência vai-te fazer ter resultados diferentes no futuro. Exatamente. Isso acontece principalmente quando falamos em transição de carreira, não é? Quando a pessoa está numa Também, posição, sim. muitas vezes acontece, a pessoa está numa posição, numa profissão e de repente, por algum motivo, porque já não se identifica com aquela área, quer trocar e já não vai ganhar um salário de um sénior já há muito tempo naquela área, vai ganhar menos. Mas lá está, é aquela questão da pessoa também ganhar conhecimento sobre aquela área para depois poder se catapultar. Já agora ponho aqui um cenário. Um jovem de 30 anos começou a trabalhar, lembrei-me agora, começou a trabalhar há 5 anos, por exemplo, saiu da faculdade, lá está, aos 25 mais ou menos, e que entrou numa empresa, numa boa empresa, tinha determinado cargo e determinado salário, e depois foi eleito para outro cargo, mas a receber o mesmo. Faz sentido? Não faz sentido? Percebes aqui a questão? Porque isto fala-se muito, que é, deram-me outro cargo, mas eu recebo o mesmo, tenho mais responsabilidades, percebes? Depende de qual é que é a diferença do novo cargo para o atual. Lá está, se... Vamos imaginar que é da mesma linha hierárquica, ou seja, a pessoa passou para a posição imediatamente superior à que era dela. Teoricamente isso não faz muito sentido, não é? Agora, se foi uma nova área... E temos que pensar sempre na hierarquia, na árvore, não é, da empresa. Se ela se moveu horizontalmente, à partida o valor será o mesmo. Pelo menos é isso que faz sentido, não é? Porque não faz sentido, vamos dizer, o chefe da contabilidade, em princípio, deve ganhar o mesmo que o chefe do marketing. Teoricamente, não é? Sim, se o nível de responsabilidade é o mesmo. Sim. Por isso, se for uma mudança lateral, digamos assim, isso pode acontecer e aí a pessoa, de certa forma, e era o que o Daniel estava a dizer, até é bom ficar a ganhar o mesmo, porque ela muda para uma área que não conhece, ou pelo menos tão bem, não é? Tem muito menos competências ali e está a conseguir ganhar o mesmo, por isso até está a ser bem pago para, pelo menos, o conhecimento teórico que tem. Não é o mesmo que teria, não é? Exatamente. Agora, numa progressão vertical, à partida, isso não fará sentido. Agora depende. É uma situação temporária? É um passo para depois dar outro passo ao lado? É realmente só salário ou há outros benefícios que a pessoa vai ganhar ali também? Temos que olhar sempre, isso é uma coisa muito importante, olharmos sempre ao pacote salarial, não é? Não é só o ordenado que cai todos os meses, é tudo o resto também vem associado. Depende da situação, mas acima de tudo, lá está. Depois depende, se a pessoa vê que aquilo é um novo desafio, e vamos imaginar o cenário mesmo que é, eu fui promovido para o lugar do meu chefe. Eras colaborador e passaste a team leader, por Exatamente. exemplo. Colaborador, passei a team leader, por isso com muito mais responsabilidades a ganhar o mesmo. É jovem ainda, certo. não esquecer isso. Mas é ingrato. É ingrato no curto prazo, porque eu percebo, não é? Estou com muito mais responsabilidades, muito mais dores de cabeça a ganhar o mesmo, mas também estou num processo de crescimento por ter aceito aquilo e que se calhar me vai catapultar para o outro lado a seguir. Eu acho que o dinheiro é importante, lá está, voltamos para o mesmo, mas quando estamos a falar de plano de carreira, também temos que às vezes perceber que há aqui passos estratégicos e nos negócios é o mesmo. Há aqui determinados passos estratégicos que o dinheiro... Ok, não vale ali tanto como nos outros casos. Nem sempre a troca é financeira, não é? Certo, muitas vezes a troca pode ser conhecimento e numa experiência. carreira curta, sem não dúvida. É? Principalmente numa carreira curta. E há muitas pessoas que se calhar ao ouvir falar isto, como assim? Sim, não é? eu tenho estas conversas às pelo menos vezes. eu acho que é um pensamento curto pensar que não, eu não vou para ali porque vou ganhar mais 50 euros, não vou ser responsável. Ok, há pessoas que pensam isso e está tudo bem, querem se conformar, mas quem realmente quer crescer, eu acho que vai aceitar o desafio. Cede por conhecimento. É a mesma coisa quando muitas vezes começamos a empreender nos serviços e se calhar nem temos tanto conhecimento naquela área, não nos importamos às vezes até de trabalhar de graça para aprender. Sim, isso acontece muitas vezes. E se calhar passados 5 anos cobras 10, 15 vezes mais do que cobraste logo no início. Essa frase em Portugal de trabalhar de graça é complicada. É muito mas complicado. às vezes é preciso. Mas às vezes é preciso, não é? Eu também acho. Eu também, lá está. Mas sinto que não se pensa da mesma forma agora. Não sei explicar. Há quem diga que estagiar é escravidão, não é? Pois há quem diga, eu não concordo. Mas isso eu também não, mas pronto. Porque estás no início, tu não sabes nada, efetivamente. Saíste da faculdade, não sabes nada. E estou a dizer a faculdade como pode ser de outro sítio qualquer. Mas tu não sabes efetivamente nada. Sim. Tu ires para uma empresa, é incrível, tu vais aprender como muito nunca aprendeste na vida, não é? Mas a maior parte dos alunos e dos atuais jovens de 20 e poucos anos, e eu tenho feito muito trabalho junto com as faculdades, por isso estou muito no terreno, eles acham que sabem. Sim, pois é isso. Eles acham que sabem porque lhes dizem que eles sabem. Mas eles dizem que eles sabem na própria faculdade, ou assim eles vão buscar isso de onde? É
É muito essa questão do... Tu sabes porque estás aqui numa Teoricamente. faculdade e Ok. sabe, teoricamente... Mas é um bocado Mas este é racional. Eu acho que tu vais para a faculdade, pagas para aprender a teoria, porque é que para aprender na prática não a deverias É de... interessante essa Não é? perspectiva. Pagas Está para bem aprender na pensado. Nunca tinha teoria pensado e na nessa prática. perspectiva. Na prática tens que receber Até para deverias aprender na pagar prática. mais. Exato. Eu tenho pessoas que me disseram que em 3 meses de estágio aprenderam mais do que 3 anos de faculdade. Sem dúvida. Sim. E eu sim, também, sim. quando estagiei, disse exatamente a mesma Sem coisa. dúvida. Em 3 anos em 3 meses de estágio, aprendi muito mais nos 3 anos que eu estive Sim. a Mas estudar. será que não é se calhar o facilitismo que existe, ou seja, as condições hoje em dia acabam na generalidade de serem melhores do que eram nas gerações anteriores, falando de forma certo. genérica. E hoje em dia já há muitos jovens que só estudam mesmo Sim. durante muito tempo. Sem dúvida. E depois entrar no mercado de trabalho é complicado. complicado. Não Sim. há consciência, não Já há com a mentalidade idade. desenvolvida para isso. E Porque, depois, não eu é? acho que depois depende muito das situações. E Claro. acho que hoje em dia, por exemplo, tudo o que é setor IT é extremamente bem pago. Uhum. É Não é? verdade. Sim. E os outros nem por isso, não é? Eu acho que os médicos, por exemplo, acho que é o exemplo mais escandaloso que eu me posso lembrar. Da quantidade são 10 anos entre a faculdade e os internados e aquelas coisas todas, e as especialidades são 10 anos que eles andam ali e depois os ordenados são o que se vê, não é? E eu acho que há sempre este sentimento de isto é um bocado injusto, não é? Eu estive ali a queimar as pestanas durante 10 anos e é verdade, se formos a pensar realisticamente é verdade. Mas ao mesmo tempo, depois há este reverso da medalha que é no setor da IT, por exemplo, e eu trabalhei muito próximo do setor da IT durante bons anos, e por isso conheço a realidade também. A verdade é que eles saem da faculdade e eles querem ganhar 3.000 euros. E há sempre alguém que lhes paga 3.000 euros. E eles estão lá 3 meses e depois querem ganhar 3.500 e há outro que lhes paga 3.500. Eu cheguei a contactar com um caso específico que me chocou. Um rapaz que entrou 2 semanas numa empresa de IT, numa área de IT onde eu trabalhei, e 2 semanas depois meteu a carta de demissão porque não estava motivado com o projeto onde estava. 2 semanas. E saiu e foi para uma outra empresa e depois nós soubemos, foi receber praticamente o dobro. E saídinho da faculdade, tinha 0 experiência. Esteve lá 2 semanas, não estava motivado, estava muito descontente, foi-se embora. E veio trabalhar para o outro lado. Eu acho que depois esta facilidade, e digo o caso do IT, que eu acho que hoje em dia é talvez o maior nicho, digamos assim. A facilidade que as pessoas têm, os jovens têm de encontrar outro trabalho que lhes pague mais, também vai invalidar toda esta questão da aprendizagem. Porque eles vão atrás do dinheiro. Mas os outros olham para essas áreas e percebem aqui é fácil, se calhar na minha também pode ser. O problema é que há muita gente a reconverter-se para esta área. Porque é a área onde há muito trabalho, onde é muito bem pago e temos pessoas de todas as áreas a fazer programas de formação de 6 meses e vão desenvolver software. E a mão de obra cada vez mais é escassa nessa. Cada vez é mais escassa, sim. Escassa. Não, sim, sem Por dúvida, isso- sem dúvida. Muito bom. Boa. Aqui em relação, agora vamos aqui, passamos da parte da gestão financeira pessoal. Já Vamos entramos um bocadinho começar nos aqui investimentos, mas a vamos entrar um iniciar bocadinho mais a exatamente. fundo, não é? Vamos entrar aqui um bocadinho mais a fundo na questão dos investimentos e eu tenho aqui 2 questões que se assemelham, que é importante investir? Acreditas que até é essencial ou viver o dia-a-dia sem pensar no futuro basta? Tem que haver aqui um equilíbrio, não é? Como em tudo. Eu sou muito defensor das finanças serem equilibradas, acima de tudo, não é? O dinheiro é uma ferramenta que nós temos à nossa disposição durante a nossa vida toda, ou quase toda, não é? Uma E nós- ferramenta. É uma ferramenta. É só isso, porque ela não faz Exato. nada por si, não é? Uma Se ferramenta. ela estiver aqui em cima, é pena, mas não está aqui 1 milhão de euros em notas aqui à frente. E se nós não fizermos nada e ficarmos só a olhar, também não vai fazer nada por si, não é? É uma ferramenta e depois nós é que podemos utilizá-la de uma forma positiva ou negativa, melhor ou pior, é o que nós quisermos. E por isso ela tem que ser sempre uma forma equilibrada. É verdade que a estatística diz que vamos viver 80 anos, ou 100, ou 120, ou seja lá o que for, não é? A estatística diz-nos isso, mas eu também posso sair daqui a bocado e ser atropelado por um caminhão ali numa passadeira. É verdade. Sério, temos que se calhar olhar para a probabilidade da coisa, não é? Não sei. Pá, não sei qual é a probabilidade de ser atropelado, não sei quantos atropelamentos é que há. É olhar para a esperança média de vida e nós realmente vivemos até. Certo, não é? mas se fores a somar todos os imprevistos que podem acontecer, não é? Entre imprevistos de ser atropelado e problemas de saúde e coisas do género, há muita coisa que pode acontecer até lá e por isso é que eu acho que as pessoas, e na minha área das finanças pessoais, fala-se muito do FIRE, da reforma antecipada, e então malta a poupar 60%, 70% do dinheiro que é para se reformar e não vive nada, e depois alguns às vezes têm um azar ali aos 30 e tal, 40, e pronto, e acabou-se a vida e não viveram nada, ok? Mas depois, isso, na minha opinião, isso é um extremo, e depois há o outro extremo que é eu vou ser atropelado amanhã e por isso mais vale viver tudo hoje. Pronto, e na minha opinião isto tem a ver aqui um equilíbrio, e por isso o investir é essencial, na minha opinião, o investirmos para o futuro,
o reservarmos algum dinheiro do presente para o futuro, mas sem nos esquecermos de viver aquilo que é o nosso dia-a-dia. A vida é só uma, não é? No final de contas. Há quem diga que há duas, há aquela frase filosófica do... como é que é? Descobrimos... como é que é? Há duas vidas... Não, descobrimos que só há uma vida... Aí, agora... Comentários. Já me está a estragar aqui isto tudo. Não, é a história de duas... descobrimos que só há uma vida... Não consigo lembrar. Mas tem alguma coisa a ver quando... Há duas vidas quando descobrimos que só temos uma. Que é, ou seja, há aquele momento em que dá o clique e tu pensas só tens uma vida, e é no momento em que começa a tua segunda vida. Isto custou, desculpem lá a quem assistiu a isto, mas se calhar a pessoa começa a viver de uma forma diferente, não é? Exatamente. O problema das pessoas é que interpretam mas só para o extremismo. Exatamente. Só tenho uma vida, então vou viver tudo agora. Não, eu tenho uma vida que vai durar mais 40 ou 50 anos. Exatamente. Pronto. Isso. E por isso é sempre um equilíbrio. A pessoa deve, na minha opinião, eu diria obrigatório investir, o que quer dizer que há algum dinheiro que ela não vai gastar hoje para deixá-lo de parte, investi-lo para ter um futuro muito mais feliz e muito mais tranquilo. Muito bem. Eu queria se calhar fazer aqui um pequeno exercício, se for possível, vamos ver se é possível, porque fala-se muito, e eu ouço também isto muito, que é preciso muito dinheiro para investir. É preciso muito dinheiro para investir. E eu queria perceber do teu lado se é possível desmistificar isso, até com eventualmente uma simulação de um casal que ganha X, fazer aqui, ver as despesas que eventualmente tem e se é possível ou não investir, porque eu queria encontrar aqui um valor, tendo de encontrar a economia que nós temos atual, de perceber, olha, este valor não chega para subsistir, portanto tu não vais conseguir investir com isto, portanto vais ter que aumentar rendimentos, ok? Certo. Porque a partir daqui não dá. Mas a partir daqui para cima já dá. Eu queria encontrar este balanço e perceber aqui se com 1000 euros, não sei se é com 1000 euros ou não, perceber aqui com despesas, ok, o pessoal lá de casa percebe, eu se calhar quero investir, mas não consigo nesta fase, preciso de aumentar os meus rendimentos. Hoje em dia há um número para quanto é que eu preciso de ter para investir. Há um número. É? E o número é 10 euros. Não é 1000, não é 10 mil, são 10 euros. Hoje em dia há plataformas legais, devidamente registradas na CMVM, com produtos legítimos, que me permitem investir a partir de 10 euros. Não é nada, não é? É um McDonald's. Eu vou fazer promoção ao McDonald's. Estou aqui a pôr o patrocinador, quem sabe no futuro. Quem sabe. E talvez até 10 euros é o que muitas pessoas investem em raspadinhas por mês. Certo. Chamar investir em raspadinhas é ambicioso. Mas gastar. É mesmo gastar. Sim, mas é possível hoje, algumas plataformas, não é só uma, mas algumas permitem a partir de 10 euros fazer um investimento, um bom investimento, investir, imagina, comprar as ações da Amazon, e já estou a fazer mais uns patrocinadores para o futuro, não é? E a Apple, claro, venham. Por 10 euros. Por isso há um número que é possível hoje em dia dizer, é possível a partir de 10 euros. Ok? Teoricamente até é possível a partir de menos, mas já não faz muito sentido, não vamos entrar em grandes detalhes. Vamos dizer, simplificar e dizer, qualquer pessoa que tenha 10 euros consegue investir. Agora vamos ser honestos, 10 euros por mês vai mudar a nossa vida? Não vai. Não é? A menos que eu tenha 1000% de rentabilidade por ano, e aí se calhar a coisa é diferente, mas se for uma rentabilidade normal dos mercados, que são os 8 a 12% em média, nos 10 euros, os 120 por ano, não vai fazer grande... Vai ser sempre melhor do que zero, naturalmente, mas não vai mudar muito. Agora, numa vida normal, digamos assim, para a pessoa conseguir equilibrar as suas contas, eu dou isto exemplo muitas vezes quando faço estas formações junto dos alunos da faculdade e que lhes digo que se eles saírem da faculdade e começarem a colocar de lado, e eu faço sempre esse trabalho de perceber a profissão que eles vão ter, não é? Mais ou menos, ou pelo menos a média, quais é que são os ordenados em Portugal, que as pessoas ganham ali. E eu digo, se vocês tiverem este ordenado médio e puserem 20% de parte, que é o que... A literatura aponta entre os 10 e os 20, eu gosto mais dos 20. 20% do nosso ordenado ser colocado de parte, investido, e aqueles alunos saem todos milionários na reforma. Pronto. Vai demorar 40 anos a lá chegar. E esta é que é a parte que a maior parte das pessoas não está propriamente interessada. Que é a consistência, não é? Exatamente. Tu consistentemente, lá está, abdicares de 20% de consumo para alimentares aquilo que... Principalmente quando é jovem. Principalmente quando é jovem. E até é ao contrário, não é? Porque teoricamente é quando tu estás mais à vontade, porque não tens a partir de grandes responsabilidades, não é? À medida que o tempo vai passando, vais a casa, depois tens filhos e uma casa para pagar e as responsabilidades vão aumentando, depois vão os problemas de saúde mais à frente e cada vez se torna teoricamente mais difícil, mas ao mesmo tempo também se espera que vai sendo aumentado, não é? Pronto. Mas isto mostra que se uma pessoa for consistente, reforma-se milionária. Ok? Pronto. E isto estamos a falar de 200, 300 euros mês, média. Porque depois lá está, se nós, imagina,
eu utilizo, no meu mês a mês não tenho, não me sobra os 200 ou 300 euros. Tenho subsídios de Natal, tenho subsídios de férias, tenho reembolso de IRS, tenho presentes de aniversário, tenho extras. Se eu usar esses extras e conseguir os tais 2.000, 2.500 euros por ano, que até vai dar mais ou menos ao mesmo, está lá. Mais uma vez, tenho que abdicar, consumir outras coisas. E sentes, nessa experiência que tens dos jovens, sentes que eles têm esse mindset? Felizmente sim. É? Aliás, eu acho que há de Isso é ótimo, são boas notícias para Portugal. É verdade, eu por acaso tenho, ainda ontem estava a ter uma discussão sobre este tema, discussão no sentido saudável sobre este tema. Eu tenho muito boas expectativas nesta perspectiva para os jovens que estão agora a entrar no mercado de trabalho. Eu acho que enquanto profissionais eles têm ali algumas características desafiantes, mas nesta perspectiva do pôr o dinheiro a trabalhar, investir bem, aprender sobre isto. Boa. E há mais conhecimento agora. Muito também. mais conhecimento. Sim, claramente eles têm muito mais acesso agora do que eu tinha quando eu estava no lugar deles, não é? E eu estava dentro da área de gestão, no meu caso. E por isso eu tenho muito boas expectativas para estes jovens nesta perspectiva. O problema que eu vejo é que há aqui dois extremos. Ou há as pessoas que realmente querem aprender sobre isto e perceber, então, mas claro que eu me quero reformar milionário. Eu vou ter que trabalhar 40 anos. Até podem trabalhar menos, não é? Se quiserem reformar antecipadamente, mas no limite, a minha carreira de 40 anos vai lá estar. E eu posso optar por me reformar milionário ou reformar-me a zeros. Se calhar mais vale reformar milionário, não é? Pronto, há esse extremo. E depois há o outro que é, não, se demora 40 anos é muito, eu quero é a próxima criptomoeda que vai valorizar 1000% no próximo mês. Aquilo que eu não sei se ias finalizar. Força, já sim, vamos às criptomoedas. Sim, íamos falar sobre as criptos. E tu estavas a falar nessa questão a nível das finanças, tanto nos jovens e talvez até como casais e pessoas. Sim, quando há o aumento dos rendimentos, isto acho que nem está no script, no guião, esta pergunta, mas uma coisa que eu sinto, ou pelo menos eu vejo uma grande maioria, não vou generalizar obviamente, mas quando as pessoas aumentam os seus rendimentos, há também aquela questão de que agora não vou poupar isto tudo, eu se calhar vou começar a ter uma condição de vida melhor que eu não tinha. Certo. Tu sentes, legítimo. o que é que tu sentes em relação a isso? Que acontece, é uma coisa que é muito regular e que também pode ser benéfica, ou que no teu caso preferias, não, já que aumentaste os teus rendimentos, investe esse valor para trabalhar a longo prazo, por ti? Eu acho que é perfeitamente justo que uma pessoa que ganhe mais também queira aumentar o seu estilo de vida. Não pode aumentar ou não deve na mesma percentagem, não é? Ganho mais 500, então gasto mais 500. E por isso, a questão de aplicar uma percentagem acaba por funcionar sempre. É um plano. Exatamente. Um plano. É uma percentagem do meu rendimento. Se o meu rendimento for mais alto, aquela percentagem vai dar um número mais alto. Mas eu também consigo aumentar o meu estilo de vida, porque acho que é lógico, lá está, naquela perspectiva do equilíbrio, não é? Porque se eu estou a ganhar mais, teoricamente, é porque me estou a dedicar mais, a esforçar mais, a aplicar mais, a tirar mais valor, seja lá o que for. Se me estou a esforçar mais, acho que também é justo que haja algum tipo de recompensa mais imediata. E eu acho que esta é a grande diferença. O dinheiro que nós consumimos agora é a nossa recompensa imediata. O dinheiro que nós poupamos ou investimos é a recompensa futura. E tem que haver sempre aqui um equilíbrio. Agora, eu acho que é perfeitamente justo uma pessoa que esteja a trabalhar mais e por isso a ganhar mais, ou diferente, seja lá o que for, e a ganhar mais, que também aumente o seu estilo de vida. Não pode ser na mesma proporção. Pronto. Porque senão o que se vai abater sempre, isto também é uma coisa muito comum, é a frustração. Porque nós precisamos, enquanto seres humanos, de algum tipo de recompensa imediata. Precisamos de nos alimentar de coisas imediatas. Pois é. A dopamina é tramada. A trabalhar, sim, é tramada. Isto é muito girado, daqui a 40 anos vou ter 5 milhões. Está bem, isso é daqui a 40 anos. E agora? E se eu morrer amanhã? E se eu morrer amanhã, o que é que eu vivi? Por isso e acho que depois tens família, tu queres dar o melhor para a família naquele momento. Exatamente. E quando entra a componente de família ainda e muda filhos, mais. aí a coisa ainda é mais diferente, não é? Sim. Há pessoas que não esperam para comprar a casa daqui a 15, 20 anos porque querem os filhos terem uma casa segura. E eu percebo. E é legítimo. Sim, lá está. Eu acho que tudo vem, acho que não tenho a certeza, tudo vem de termos uma boa relação com o dinheiro, uma relação saudável com o dinheiro. E podemos olhar desta perspectiva de, ok, eu tenho um consumo que é agora porque quero dar melhores condições a mim, à minha família, quero ter melhores coisas, mas não vou entrar em grandes loucuras porque também daqui a 40 anos também quero ter uma boa qualidade de vida. Porque na verdade, e fala-se muito da sustentabilidade da segurança social, não é? Um dos temas muito conhecidos, e eu não tenho grande fé no que lá estará nessa altura, não é? Pronto. E por isso, como não tenho grande fé, prefiro fazer por mim. E depois o que lá estiver é o extra. É o extra. Pronto. O extrazinho. Eu quero é estar descansado. Como se diz no bom português, não contar com o ovo no cu da galinha. Exatamente. Não é? Sim, pronto. E falavas aqui dos investimentos e dessa multiplicação, não é? Uhum.
como é que as pessoas podem eventualmente simular isso, fazer esse plano? Existe alguma calculadora? Sim, existe. Se as pessoas forem à internet e procurarem por calculadora de juros compostos, é a forma mais fácil. O juro composto o que mostra é o poder disto estar constantemente a crescer, não é? Porque se eu colocar lá 1000, e não vamos colocar aqui a inflação em conversa, porque senão vai baralhar ainda mais as contas. Vamos simplificar e dizer, se eu colocar 1000 euros aqui de parte e não lhes fizer nada, eu daqui a 10 anos vou lá ter os mesmos 1000 euros, não é? Exatamente a mesma coisa. O juro composto o que faz é que eu aplico esses 1000 euros a uma determinada taxa, vamos dizer 1% de uma questão de simplificação de contas, um ano depois eu tenho 1010. E depois ele volta a ser aplicado a 1% e a seguir já não são mais 10 euros, já é um bocadinho mais. Isto é o que se chama o juro composto, ou seja, o dinheiro é cada vez mais sem eu colocar o meu próprio dinheiro lá. Pronto, e isso é possível calcular, porque isto é uma fórmula matemática e essa calculadora... não é casino, portanto não é magia. Não é isto magia, acontece sim. porque existe isto, há pessoas que pensam, será que isso é mesmo verdade? Mas é... É verdade? É verdade, aqui é relativamente simples, e quando estamos a falar deste tipo de produtos em que eu tenho uma rentabilidade garantida, que nunca será 8 ou 12%, quando é garantida, a menos que eu esteja na Venezuela ou noutro tipo de país, e aí a conversa é diferente, mas a inflação vem baralhar isto outra vez. Quando estamos a falar de rentabilidades garantidas, hoje em dia, estamos a falar aqui em janeiro de 2024, depois daqui a 20 anos, quando alguém descobrir isto nos confins da internet, lá estaremos para ver o que é que acontece, mas nesta altura eu consigo com rentabilidades garantidas 3 a 4% ao ano. Brutos, obviamente, antes de impostos, ok? E é essa conta que eu tenho que fazer. Se eu coloco lá X e ele daqui a um ano tem X mais 3%, não é? E depois esse capital voltar outra vez a 3% e mais 3 e mais 3, porque é o mesmo 3% sobre um capital que é cada vez maior. E o efeito de juro composto é exatamente esse. Pronto, e isso é possível calcular e dizer, se eu aplicar um determinado capital inicial e depois fizer reforços mensais de não sei quanto, e isto, uma rentabilidade anual de X, no final, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, tenho um total de Y. Isto é possível calcular. Agora, a maior parte das pessoas tem alguma dificuldade em perceber que se eu for para a rentabilidade garantida, eu não me vou safar. Pronto. E vou ter que, se quiser realmente que aquele número multiplique e cresça como deve de ser, eu vou ter que sair deste mundo do capital garantido. Pronto. E vou ter que estudar muito mais, vou ter que aprender muito mais, sabendo que a recompensa também se espera que é bastante maior do que estes 3 a 4%. Exatamente. Quanto maior o risco, maior a recompensa. E só assim é que faz sentido, não é? Exato, Senão ninguém corria riscos nenhum. Exatamente. Como tu disseste bem, há bem pouco tempo, Já não sei o que é que eu disse, mas disseste algo devo ter dito uma relacionado coisa que fantástica. nada nesta vida não tem risco. Não é? Não, e é verdade. Não existe nada que não tenha risco. O Sérgio estava a dizer tem risco. Exatamente. Os certificados da Forro, que a malta Os adora. certificados tem também, risco. não sabe o que é que vai Tudo acontecer. tem risco. não O é? teu dinheiro debaixo do colchão tem risco. Tem risco, Exatamente. tudo tem A partir risco. do momento em que ele está na minha mão, há o risco de eu perder, de alguma forma. Por isso, Se calhar até se perde mais depressa Exato. provavelmente sim. do que deixar lá no Provavelmente banco. sim. Boa. Agora falando aqui um pouco mais sobre os ativos digitais, criptomoedas. O que é que tu pensas sobre? É o futuro? É o presente. Assim, os ativos digitais eu acho que já são o presente. Exato. Não é? Não necessariamente as criptomoedas, pelo menos aquelas como nós as conhecemos hoje em dia, mas acho que hoje em dia os ativos são claramente digitais, não é? Já cada vez há menos dinheiro físico e acho que isso tendencialmente será mesmo para acabar. Por isso, acho que os ativos digitais já são uma realidade hoje e continuarão a ser cada vez mais. Em relação a criptomoedas, tenho estudado muito sobre o assunto, tenho lido sobre o assunto, continuo a ser muito cético em relação ao assunto, o que não invalida eu estar interessado e querer aprender, e pronto. Uma coisa que me chateia, e vou mesmo usar a expressão, chateia nas criptomoedas, e eu já disse isto publicamente várias vezes, é de cada vez que eu digo que não invisto em criptomoedas, aparecerem 20 pessoas a dizer que aquilo é muito bom e é espetacular e eu estou a perder grandes oportunidades e aquilo é o futuro, mas eu não perguntei nada a ninguém. Mas isso até é porreiro, que é para dar mais engagement não é. nas redes sociais. Não, mas eu percebo, aquilo parece um clube. Aquilo não é? parece os gurus do Forex. Exato. E esse é que é o problema. Exatamente. E os gurus do Forex, nós sabemos o resultado que aquilo Que deu e deu, continua a não é? dar, não é? Porque Continua aquilo a continua dar. a existir. E isto chateia-me quando se forma este conceito, parece ali uma seita à volta ali de uma determinada coisa e toda a gente tem que se converter àquilo, isto preocupa-me particularmente. E por isso, reconheço muito valor e tenho que reconhecer enormíssimo valor em toda a tecnologia que está montada na tecnologia. Percebo o conceito, o caso da Bitcoin, por exemplo, percebo o conceito do ouro digital, como se costuma dizer, de ser um ativo limitado, percebo tudo isso. Continua a não fazer muito sentido, confesso. E por isso, lá está, estou atento, estou a estudar, a aprender um bocadinho melhor sobre as coisas. Na verdade, tenho que confessar que, afinal, invisto em criptomoedas, tenho exatamente 2 euros em Bitcoin,
porque abri conta numa plataforma e foi uma oferta 50 mil satoshis, acho que é 50 mil satoshis dá 2 euros a qualquer coisa, pelo menos à cotação de hoje. Por isso, na verdade, sim, estou aqui a admitir em primeira mão, tenho 2 euros em Bitcoin. Mas não investiste. Não é meu, simplesmente deram. Eu abri a conta e está aqui a oferta de abertura, 50 mil. Se aquilo valorizar muito no futuro, pode valer a pena. Mas para valorizar tem que haver gente a meter dinheiro lá dentro. Isso é uma questão. Não é? É uma questão que aquilo acaba por ser especulação. Aquilo é fundamentalmente compra e venda, oferta e procura. Exatamente. Não é? É só o isso. que não quer dizer que as ações não sejam iguais. Eu invisto em ações e o imobiliário e tudo o resto, na verdade, é muito alimentado por oferta-procura, ok? Mas é que eu ali, o único fundamento que eu vejo para aquilo subir e descer de preço é a oferta-procura. Não há mais nada. É que eu quando invisto em ações tenho uma empresa, tenho um negócio por trás que cresce, que não cresce. Quando tenho um imóvel, tenho uma área, tenho metros quadrados, tenho não sei o quê. E ali não tenho nada, acho eu. Eu confesso que eu já comprei criptomoedas já há algum tempo e houve uma altura que eu até me interessava pelo assunto e pesquisava muito, mas já mais ou menos em 2020, quando houve aqui aqueles aumentos malucos naquela altura outra vez. E o que eu via e notava muito, os aumentos que acontecia, era porque simplesmente, e é muito conhecido, o Elon Musk fazia um tweet e toda a gente ia correr. Saía um e-mailzinho qualquer que diziam que o irmão do Elon Musk ia se juntar à empresa X e aquilo aumentava e depois saía e depois aquela empresa ia à falência e a empresa, aquele ativo desaparecia. Ou que a Tesla aceitava Bitcoin, exatamente. Ou seja, as pessoas corriam atrás muito da notícia, não é? Aconteceu uma notícia, é agora que isto vai explodir. Isso é em todo lado. Já nas ações é igual. Pois, isso eu acho que é um bocado em todo lado. É um bocado mas eu acho que ali, lá está, ali é o único fundamento é esse. As pessoas correm mais para aquilo e aquilo valoriza. E as pessoas fogem daquilo, aquilo desvaloriza. O fundamento da coisa, exatamente, tirando a tecnologia de parte, olhando para os criptos. Certo. Não é? E eu acho que, por exemplo, a questão das CBDCs, que agora estão a falar. Fala-se muito das CBDCs, sim. Se isso realmente avançar como parece... Eu tenho receio, estou a falar sério. Eu percebo... Por um motivo, pelo controle da sociedade. Eu não acho que seja necessariamente mau. Eu acho que, que não é mau? Depende de como aquilo for funcionar na prática. Pois é isso. Essa é que é a grande dúvida. Mas é que nós não vamos saber, se calhar. Talvez. Porque eu acho que controlar o sistema financeiro é extremamente importante. Mas é que eu acho que vai ser mais que o financeiro. Eles vão saber exatamente o que tu fazes. É fácil. E eu não acho isso necessariamente mau. Lá está, até um certo ponto. E esse é que é o problema. Onde é que está o ponto e quem é que o vai definir e quem é que vai garantir que não ultrapassamos certos limites. Onde é que é o campo cinzento? Exatamente, acho que é um campo cinzento gigantesco aqui no meio, não é? Porque por um lado, ok, quanto mais controle tiveres, mais fraudes prevines, mais tráficos, mais não sei o que consegues controlar, mas se começa a controlar demais, entras na esfera privada das pessoas. E ditas as regras. Exatamente. Pronto, é ali uma zona cinzenta para se estar. Mas eu diria que se avançarem, independentemente das regras, eu acho que isso poderá matar este sistema todo de criptomoedas que existe. Não é? Porque ele já é paralelo de certa forma ao sistema tradicional. A partir do momento em que os bancos centrais e as entidades governamentais, tudo isso, passam a funcionar num ambiente regulado de criptomoedas, isto vai se tornar o lado ainda mais pirata da coisa, digamos assim. Não sei, lá está. Cá estaremos para ver e eu continuo muito interessado. Tive muita pena não acompanhar os 1000% de Solana em 1 mês e meio, ou o que é que foi. Acompanhaste a Terra? Não acompanhei nada disso. Eu descobri este 1000% a semana passada quando estava a preparar um conteúdo sobre ETFs. E fui ver que os 50 ou 60 ETFs mais rentáveis de 2023 são todos de criptomoedas. E os 3 primeiros são de Solana, que valeu 1000% no espaço de 1 mês e meio, ou o que é que foi. Há dinheiro a entrar. Exatamente. Não há outra hipótese. Pronto. É só isso. Por isso, lá está. É um sistema que me continua a levantar muitas questões, mas continuo atento. Falaste de ETFs. Sim. Para um principiante que queira começar a investir, eu falei de ETFs, não é? Deve começar por onde? Deve olhar para onde? Pronto. Nada disto é recomendação financeira, não é? Nem aconselhamento, já sabe. Depois vai passar aqui o rodapé. Pronto. Se não o CMVM, depois de vez em quando lembra-se e anda aí a chatear. Pronto. Os ETFs eu acho que são um produto bastante simples e bastante acessível e que a verdade é que funciona para a maioria das pessoas. Funciona no sentido de é rentável, é fácil de investir, é barato de investir, lá está os tais 10 euros que estávamos a falar. Eu tenho que saber o que é um ETF em primeiro lugar. Okay? Um ETF, muito rapidamente, é um fundo de investimento. Isso é um cabaz de coisas, né? Pode ser ações, obrigações, criptomoedas, pode ser do que eu quiser. Pronto, e eu estou a investir naquele cabaz, o que quer dizer que em vez de estar a comprar, por exemplo, uma ação da Amazon, estou a comprar um bocadinho de uma ação da Amazon, da Apple, da Microsoft, da Google, todas as outras, por exemplo, ok? E isso traz uma coisa muito importante, na minha opinião, nos investimentos, que é a diversificação. Porque se eu investir na Amazon aquilo correr bem, bom para mim, se aquilo correr mal eu tenho um problema porque o meu dinheiro está todo ali, não é? Se eu investir neste ETF que tem a Amazon mais 499, por exemplo,
se a Amazon correr menos bem, tenho as outras 499 para me segurar aquilo tudo. Pronto. E os ETFs são produtos relativamente simples de perceber, de analisar e que funcionam bem nesta perspectiva do investimento a longo prazo, o que se chama um investimento passivo, que é aquele que não dá muito trabalho. A gente compra, simplesmente vai comprando, aquilo, esperamos nós, vai crescendo, depois de vez em quando, tipo 2022, vamos assim uma martelada, vai de 20% negativo. Depois em 2023 cresce e faz para comprar. Exatamente, e faz parte, mas acho que acaba por ser um tipo de produto que, por ser muito, muito simples e de fácil acesso, e a própria análise e tudo isso e o acompanhamento a seguir é uma coisa relativamente tranquila, acaba por ser muito interessante ponderar para os investidores iniciantes. Quando depois já se começa a dar aqui um bocadinho mais à frente e às vezes já queremos ir um bocadinho mais aprofundados, o ETF já tem esse problema porque estamos a comprar um cabaz e eu posso não querer aquele cabaz, posso querer só uma coisa daquele cabaz. Dá-me mais trabalho, a probabilidade de rentabilidade é maior, porque se eu acertar, o problema é acertar na coisa do cabaz, não é? Pronto, mas genericamente falando para os iniciantes eu diria que sim, que os ETFs são um produto que devem aprender, sem dúvida, e considerar nas suas estratégias. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Livros, é algo que também nos perguntam bastante. Recomendação de algum livro para quem esteja eventualmente a começar a investir, finanças pessoais também. Certo. O que é que te vem à cabeça? Muitos, eu adoro ler, leio muita coisa, mas para quem está a começar a investir, acho que para mim o que continua a ser o melhor livro é O Jogo do Dinheiro, do Tony Robbins, o coach. Ok. Porque Por acaso nunca cheguei a ler esse. é muito bom, é assim um calhamaço, 600 e tal É páginas, giro. é assim um Ok, bocado boa, grande, é um boa. bom É pisa-papéis, Ok. mas lê-se relativamente bem, é uma leitura muito fácil. Linguagem fácil, sim. E porque ele fala um bocadinho de tudo, fala da história de como é que olhamos para o dinheiro e que é toda a sua experiência, né, com desenvolvimento pessoal, todas as nossas crenças e ideias sobre o dinheiro, ele fala sobre isso, fala da parte da gestão do orçamento, das despesas, etc. E fala depois dos investimentos, porque ele entrevistou uma série de gestores de hedge funds e etc. E traz esses ensinamentos e condensa ali tudo numa coisa só. E eu diria que aquilo acaba por ter tudo, o que para um iniciante é muito bom porque tens o pacote completo, digamos assim, ali. Um outro livro que não tem nada a ver com finanças pessoais, mas que eu li recentemente e que adorei, que se chama Arte de Não Amargar a Vida. Não tem nada a ver com finanças, que é escrito por um psicólogo espanhol, que eu não me recordo agora do nome. O livro é espetacular porque tem muito sobre esta forma como nós olhamos para a vida, até de uma forma geral, tudo o que nos acontece. E então é uma série de experiências, de experiências que ele teve com os seus pacientes e não sei o quê, e então é várias estratégias, como é que nós podemos interpretar aquilo que nos acontece, porque todos nós vamos ter coisas menos boas na nossa vida a acontecer, e então como é que podemos, o que se chama, ressignificar essas coisas e poder aproveitar o que de bom virá daí. Pronto. Terceiro livro, na minha opinião, o melhor de todos, Muito que é o bem. meu próprio. Muito bem, muito bem. Eu vou aqui, Fantástico. trouxe aqui para vos oferecer, Muito obrigado. Muito obrigado. que é o meu próprio livro. Espetacular. Muito É o melhor obrigado. de todos, destes três e de todos os outros que vocês possam imaginar, este é o melhor. É o melhor. Sempre, para mim é o melhor. Sem dúvida. Mas também sou um bocadinho suspeito, não é? Eu até vou É. mostrar aqui para a câmara. Pensar, poupar, ganhar. ganhar. Sérgio Rodrigues. Aprenda a gerir as suas finanças pessoais Em apenas em três apenas passos. 3 passos. Apenas 3 Pronto, passos. o livro foi Muito lançado bom. no final de outubro de 2023. Vamos entrar em breve na segunda edição. A Bastante. primeira edição esgotou, Boa. por isso é Excelente. bom sinal, Muito em excelente. 2 Muito meses e qualquer coisa. Já sabem, Por isso, pré-reservas da segunda edição. e, sim, exatamente, já está mesmo por aí a aparecer. E lá está, quando virem daqui a 20 anos, já isto vai na 50ª edição, provavelmente. Esperemos não é? bem que sim. É uma boa Esperemos que ideia. sim. E no fundo, e no livro, eu falo um bocadinho. Eu agarrei um bocadinho a estrutura do livro do Tony Robbins, O Jogo do Dinheiro, para também abordar estes 3 pilares ou estes 3 passos: a mentalidade, a gestão do orçamento e a parte dos investimentos. Que na parte do ganhar, esta terceira parte, é poupanças e investimentos, mas também ganhar mais dinheiro através de negócios próprios. Okay? Também tem essa componente aí. Empreendedorismo. E de empreendedorismo, exatamente. E pronto, e tem muito da minha experiência, daquilo que eu passei, tudo aquilo que eu aprendi. Tem muito de mim, tem muita coisa pessoal, Muito bom. muitas histórias, e foi um gosto enorme escrever esse livro. Muito bom, e eu vou lê-lo. Sem dúvida. Facilmente. Sem Adoro dúvida estes mesmo. temas, portanto, vou ler. Muito obrigado. Pensar, Capa poupar, bonita. ganhar. É verdade. Aprenda a gerir as suas finanças pessoais em apenas 3 passos. Muito bem. Fica aí a Muito obrigado. recomendação. Passamos para o jogo, Sim. os sim. dilemas. Queres-te apresentar? Sim, pode ser. Para dar aqui algum contexto, nós temos 2 desafios. Um deles é o dilemas de negócio. Uhum. Ok, Sérgio? Ok? E aqui tu vais ter um contexto e vais ter um dilema e 3 opções. Uhum. E basicamente tu tens que identificar a melhor opção para esse tal dilema. Ok? Ok. Vamos então ver o que é que nós temos aqui. Imagina Ok. que neste caso és o fundador de uma
startup tecnológica promissora em Portugal. A tua empresa desenvolveu uma tecnologia inovadora com potencial para revolucionar o mercado. Contudo, deparas-te com um dilema estratégico importante sobre o rumo a seguir. Ok? Vamos lá ver. Enquanto CEO desta startup, qual destas opções escolherias com o objetivo de melhor servir os interesses da empresa? Primeira, venda da empresa. Uma grande multinacional fez-te uma proposta atraente para adquirir a tua startup. Esta venda garantiria, obviamente, segurança financeira imediata para ti e para a tua equipa, mas implicaria perderes o controle sobre a tecnologia e toda a sua futura aplicação. Em segundo lugar, um investimento de capital de risco. Portanto, um grupo de investidores de capital de risco demonstrou interesse em investir na tua empresa, oferecendo o capital necessário para a expansão. Em troca, exigem uma participação significativa na empresa e pretendem também entrar no conselho de administração. Em terceiro, teres o caminho de crescimento orgânico da empresa, continuar a crescer de forma orgânica, reinvestindo os lucros e avançando a um ritmo mais controlado. Esta opção, lá está, mantém o controlo nas tuas mãos, mas representa um risco maior, à partida, e um percurso potencialmente mais longo e desafiante até ao sucesso. O foco é falarmos sobre investimentos. Aqui falamos sobre investimentos num contexto mais empresarial. Exatamente, exatamente. Ok. O que é que tu decidirias se fosse o fundador desta startup e se tivesse estas propostas também, certo. Não é? Excluiria logo a B, para mim, porque já passei enquanto profissional por situações destas em que a empresa teve investimento de capital de risco, já mais do que uma vez isso aconteceu, e nenhuma gostei propriamente do desfecho que depois levou, porque lá estás, quando estamos a falar, obviamente o capital de risco é um bocadinho genérico, não é? Mas vamos assumir que é mesmo aquela malta que mete dinheiro e quer o dinheiro de volta, o retorno, e não vai olhar a meios porque quer o retorno sobre o seu investimento. Pronto, e depois começa a condicionar muito a direção da empresa, as decisões que são tomadas, para que tenha o retorno sobre o seu investimento. E acho que isso, agora, enquanto fundador e CEO desta startup, ia ser um problema muito grande ter alguém a dizer-me o que é que eu agora ia ter que fazer, porque ia ser provavelmente uma coisa muito diferente, não é? Porque o foco seria muito diferente, quer queremos, quer não. Por isso, o investimento de capital de risco eu poderia excluir logo. A venda da empresa... Às vezes, não é? A venda da empresa depende dos números, Exato. obviamente, se estivéssemos a falar, e eu agarrava isso. neste número e ia fazer outra coisa qualquer a seguir. Exato. Ir para as Bahamas, tomar uns morritos. Aí diz, Pá, um mês e depois fartava-me e voltava para cá. Pronto. a venda garantiria segurança financeira imediata para ti e para a tua equipa. Pronto. A venda a 100%... Foi algo que tu criaste, esta Exatamente, startup, tenho não é? dúvidas de venda a 100%. Se fosse, imagina, uma fusão com uma empresa, até pode ser um concorrente, mas que seja muito maior do que eu e que me permita juntar-me de certa forma e alavancarmos tudo, veria com melhores olhos. Vender a empresa na totalidade, lá está, se fosse uma coisa multimilionária, talvez, quem sabe. Vender uma parte da empresa, no fundo era um investimento do capital de risco, a menos que fosse uma coisa Pois, exatamente. específica. O crescimento orgânico, teoricamente, lá está, como não temos números, não é? Exato, Tudo não há números, muito é teórico. genérico. E visto que é meu, e eu estou a pensar na minha situação, não é? Eu fundei o meu negócio, sou CEO do meu negócio e daqui a 5 anos tinha uma situação destas, não é? Eu, assim, de repente diria que ia para o crescimento orgânico. Se só tivesse as 3 hipóteses. Mas tu até podes colocar uma quarta opção, caso tu sintas que haja uma opção melhor, tendo em conta o contexto. Tu sentires, ok, sim, pode haver aqui uma podes quarta colocar opção. uma Uma quarta opção quinta. seria essa fusão eventualmente Exato. com um concorrente. Concorrente parceiro. Okay? Porque isso, lá está, e é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos, e eu, agora na minha realidade atual eu faço muito trabalho com, teoricamente, concorrentes meus, e fazemos muitas coisas juntos e alimentamos os negócios uns dos outros e partilhamos ideias e partilhamos palcos na forma de dizer, e por isso esta perspectiva de parceria e de colaboração para mim é uma coisa extremamente importante. E por isso, se eu pudesse então acrescentar uma hipótese D, que à partida seria a que me fazia mais sentido, seria essa fusão com um concorrente, um parceiro, que obviamente garantisse que em termos de valores, valores não necessariamente financeiros, valores que tivesse... Valores da Exatamente, valores empresa. morais ou éticos, Exato. se quisermos pôr, e de negócio também, que estávamos alinhados, que realmente queríamos caminhar para o mesmo sítio e que víamos ali, de certa forma, que se nos juntássemos os 2 ou os 3, conseguiríamos chegar lá, ou chegar muito mais longe, ou chegar muito mais rápido. Por isso, provavelmente, a hipótese D, que não existe aqui, era provavelmente a minha escolha. Sim, Muito senhor. bom. Boa escolha. Uma fusão. Uma fusão. Faz todo sentido. Aqui dividir para conquistar.
Neste caso é mais É juntar mais para juntar conquistar, para não é? conquistar. neste exatamente. caso, Quando eu exato. digo dividir, é dividir uma parte do, Certo. Uma Acaba parte sempre do por negócio. Exato. Certo, uma parte do certo, negócio. sim. Boa, passamos então para o próximo jogo. Vamos lá. Só para dar aqui um bocadinho de contexto, hoje apresentamos aqui o Roy Team, mais uma vez. E o que é o Roy Team? Basicamente tu és o sócio fundador da startup tecnológica, Exato. ok? E imaginemos que a startup tecnológica está a começar agora e tu tens que escolher então aqui 4 posições dentro da tua empresa. O CEO, Uhum. tens que escolher o CMO, da parte do marketing, CFO, finanças e COO, diretor de Operações. Operações. Ok. E como é que vai suceder isso? Nós temos aqui o nosso famoso saquinho Exato. e temos aqui, eu vou baralhar, que é para não ser das Baralha, mesmas, tu baralha não é? bem, baralha bem. Que é para não sair Quantas sempre. opções é que estão aí, por curiosidade? Cerca de 20, 20, Ok? 20, se não estou em erro. 20 ou 20 e qualquer coisa. 20 e qualquer coisa. Baralhar aqui isto, que é para... Isso, Portanto, baralhar muito Tu bem. pegas, colocas aqui virado, Virado ao para contrário, baixo, não 4. podes ver. Escolhes 4 primeiro. Escolhes 4, Sim, e viras... depois é que eleges. depois vamos De virar. acordo E como é que eu sei com se o está que para baixo ou não? Tenho que olhar assim de Tens que repente. olhar para o lado. Ok. Exato. Exatamente. Olhas para o lado e nós verificamos. Isso. 2, 3. 3. Que medo, o que é que vai sair aí? Também estou curioso. Boa. Muito bem, organizado, Agora, Daniel. Organizamos aí Exato. e E podes virar. virar. Posso As virar. 4. Ora bem, primeira opção, Marisa Liz. Marisa Liz, Muito bem. Ok. Clara de Souza Clara de Souza, Lubomir Lubomir. Muito bem. e João Baião. e João Baião. Epá. Equipe Dream Team. Dream Team da startup tecnológica. Ok. Bem, eu vou começar pelo mais simples. O João Baião seria o meu CMO, porque acho que quem trabalha em marketing é uma pessoa dinâmica, comunicativa, que leia públicos, que leia o mercado, que entenda as pessoas, que se liga às pessoas, que saiba o que é que elas querem, que interaja, e isso, gostemos ou não do perfil João Baião, acho que é inegável. Acho que é inegável. Inegável o que ele tem jeito para isto, não é? Senão não estariam já, sei lá, 30 anos a fazer isto. Sem dúvida. Sim. Por isso, ok, João Baião está como CMO. CMO escolhido. Depois eu iria para a Clara de Souza como CFO, Finanças. porque gosto muito das intervenções dela, principalmente com o Marcos Mendes, apesar de eu não ser grande fã Certo. do Marcos Mendes, e se calhar é por isso é que eu gosto das intervenções dela com o Marcos Mendes. Principalmente quando são temas, lá está, e que o Marcos Mendes fala muito da parte da política, das finanças, economia, etc. E acho uma pessoa muito ponderada, muito direta ao assunto, que se nota que tem algum conhecimento, não sendo uma pessoa financeira, não é essa a profissão dela, mas claramente consegue colocar boas questões, levantar questões relevantes sobre as finanças e sobre a economia, e por isso acho que poderia fazer aqui uma boa CFO aqui da minha empresa. E agora, tenho aqui uma dúvida. CEO e COO. CEO, ok. E eu acho que tenho a certeza que vou escolher o chefe Lubomir para COO, Ok. Pessoas. Ele não é... Sim, não. porque... É o Sérgio que está a escolher. Certo. Porque o trabalho que ele tem é terrível. É preciso E- pulso, não é? É preciso muito pulso, Preciso pulso. para gerir aquilo tudo, Exato. não só as pessoas, como o próprio negócio, de certa forma, não é? Eu vejo Sim. muito o CEO quase como o braço direito Exato. do CEO, não é? É Mais uma verdade. pessoa muito mais de terreno que está ali Do no terreno. dia a dia. É o CEO do Nem- terreno, É o não CEO é? do terreno, Nem exatamente. que seja É para bom mandar nome. as pessoas para o sítio. Às vezes é preciso. Às vezes. É preciso. Pronto. Às E por vezes isso eu é acho que lá está, ele, pelo perfil que ele tem, lá está, muito. A nível de operação, Sim, de... muito experiência. regrado, muito rígido no sentido de fazer as coisas bem feitas, muito certinho, e é por isso que ele também tem o sucesso que tem, Exatamente. obviamente, numa área extremamente Stand- desafiante. Uma área extremamente Exatamente. desafiante, exatamente. Seria o meu CEO, o Muito que bem. deixa a Marisa Liz como CEO. Como a dona Uhum. diz tudo. Ok. Certo, não, o dono sou eu, não é? Exato. O dono sou eu, Vais que ter não- que falar não- com ela muitas vezes. certo. O que não me desagrada, se for perguntasse assim, é a melhor pessoa para CEO? Não sei o que é que são as outras 16 que ali estão. Mas talvez pela exposição que ela Mas- tenha. Nem pelo Tem, perfil que ela tem tem. Eu acho que ela é uma pessoa que Tem um perfil. não a conheço, obviamente, Claro, não é? Vou claro. vendo assim de vez em quando, Exato. mas parece uma pessoa próxima, direta, que gosta de dizer aquilo que pensa e que acha, mas Seja, também, O que tivesse a acontecer na empresa, ela dizia-te. exatamente, pronto, e Uhum, parece-me ser exato. uma pessoa que é, acima de tudo, muito transparente. Isto Exato. pode ser uma ilusão errada daquilo que vemos na televisão, não é? Sim, mas é Sim. essa a percepção que temos. Mas a percepção que portanto, temos é que é uma pessoa os muito dados que transparente, temos. honesta, diz as coisas como são, gosta de se ligar aos outros, se conecta às outras pessoas, que também é extremamente importante para quem está nesta função.
E por isso eu diria, até porque não tenho mais opções, não é? Teria aqui a Marisa Liz como minha CEO. Sim. Muito bem. Acredito que ela não te daria música. Olha, essa foi bem. Foi muito bem sacada. Essa foi bem. Muito foi, boa. foi boa, gostei. Também gostei. Ia ser transparente. Exatamente, acho que sim. Mas boa, Também gostei. muito bom, muito bom. E eu, por acaso, o Lubomir, a nível como empresário, também. Ai, ela é muito forte, muito Sim, forte. sim, eu aqui fiquei muito na dúvida, forte, só sim. que depois lá está. Depois olhar para a Marisa Liz como CEO, Certo. a coisa Sim, é parece diferente. que não funcionava. Não, mas faz todo Numa sentido. startup até tecnológica, Sim, não é? certo. Faz É todo o preciso sentido, pulso até no porque início. na parte da cozinha, pronto, eu estou mais por Estás dentro por nessa dentro, área, eu sei exatamente. perfeitamente, é preciso haver uma organização Certo, certo. imensa. É verdade. Cada pessoa no seu lugar. Se Processos, alguma muitos coisa, processos, muitos processos, não é? E aí muito, cá muito está. processo, muita ficha técnica, muito fazer as coisas bem, atempadamente. Se falha um minuto é o suficiente para correr mal. Certo, certo. E ele nesse Essa aspecto disciplina está lá. sem é dúvida. Um ótimo Exatamente. CEO, sem Exatamente. dúvida. Muito É isso Última mesmo. questão que temos aqui, que fazemos a todos os convidados. Isso mesmo. Para alguém que está a começar e que pretende empreender, criar a sua empresa, criar o seu negócio, lá está, quais é que achas que seriam aqueles primeiros passos para, evidentemente, esse empresário ter o maior ROI possível do Uhum. seu negócio? Eu acho que o primeiro passo é perceber o que é o ROI para a pessoa. O ROI é sempre o retorno sobre o investimento, não é? Agora, perceber o que é que a pessoa vai investir. Porque o ROI pode ser positivo ou negativo para vários tipos de investimento diferentes, não é? E obviamente que o retorno também será diferente conforme aquilo que eu for investir. Porque eu acho que o objetivo deve ser esse, ou seja, o primeiro passo que a pessoa deve perceber é o que é que eu quero alcançar com isto. Não é? Qual é que vai ser, e não é necessariamente o meu retorno meu pessoal, não é? Qual é que é o retorno que isto vai trazer para o mundo? Qual é que é o impacto que eu quero criar? Qual é que é o valor que eu quero trazer? O que é que eu quero fazer melhor, diferente, seja lá o que for? Isso acho que é o primeiro passo para depois, que no fundo vai se juntar muito à ideia de negócio, convém a pessoa ter uma ideia do que é que quer fazer, não é? Seja lá o que for. Pronto, mas perceber, ok, eu tenho esta ideia e eu com esta ideia quero causar este impacto. Okay? Quero trazer este retorno para o mundo e consequentemente para mim. Eu acho que isto é uma mudança e tem muito a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco do eu fazer e depois receber a seguir, em vez de estar à espera de receber para fazer. Eu acho que quando as pessoas começam a empreender, e o empreender não é só criar negócios e criar empresas, mas quando se quer fazer alguma coisa de novo, não se deve começar a pensar o que é que eu trago para mim. É perceber o que é que eu trago para o mundo, o que é que eu vou trazer para os outros, porque se eu trouxer algo bom para os outros, seguramente que algo bom vai vir para mim. Isso é certo. Há de haver um ROI financeiro e não só para mim. E por isso, ter a ideia, mas de forma geral, o que é que eu quero fazer e depois perceber como é que eu posso realmente acrescentar muito valor, o máximo valor possível, em que nicho de mercado, em que tipo de pessoas, em que tipo de clientes, como é que eu vou fazer isso. E se perceberem que a resposta a isso é exatamente igual a uma coisa que já existe, façam na mesma. Como assim? Ou seja, tu queres fazer, tens uma ideia de negócio e começas a pesquisar mais sobre aquilo e percebes, pá, mas há aqui mais 10 pessoas a fazer exatamente isto que eu pensei fazer. Façam na mesma, porque se há espaço para 10, há espaço para 11 de certeza. 11. Ah, sim, Sim. sim, Há percebo o que mercado estás a para todos. dizer. Há muito esta ideia Sim, do eu não vou criar um interessante, negócio sim. porque já está tudo inventado. Não é? Sim. Até pode ser interessante olhar nessa perspectiva, perceber o que é que a concorrência, neste caso, está a fazer de bem, o que é que nós podemos aplicar e o que é que podemos ainda melhorar. Melhorar. Eu posso dar o meu O exemplo. consumidor ganha sempre. Exatamente. Se houver Exatamente. mais hipóteses é sempre bom. E o meu exemplo prático, eu quando comecei há 3 anos e meio, contas redondas, eu não fazia nada de diferente dos meus concorrentes, que eram muito menos do que são hoje, ok? Mas não fazia nada muito diferente. Agora, qual foi a grande diferença? Sou eu e não são eles. Eu comunico de forma diferente das dúvida, outras sem pessoas dúvida, e as outras sem pessoas comunicam dúvida. de forma diferente de mim. E o que tem acontecido é que tenho pessoas que vêm ter comigo a dizer, olha, eu sigo muitos, mas eu gosto do teu trabalho, gosto de forma como tu apresentas e é por isso que eu te compro coisas e não compro aos outros. E seguramente que há outras pessoas que vão falar com os meus concorrentes e dizem exatamente a mesma coisa. E acho que há sempre espaço para todos. E quando estamos a falar de negócios, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de relacionamentos, estamos a falar de ligação. E lá eu ligo a umas pessoas e não me ligo a outras, e é perfeitamente natural. Portugal não é um mercado gigantesco, porque não é, mas ainda assim ainda somos uns quantos. Exato, não é? ainda Ainda somos. há espaço somos para uns muitos. quantos. E por isso, se a pessoa tiver uma ideia que lhe parece que já há outras pessoas a fazer o mesmo, não é motivo para invalidar a ideia. Ok? Até porque, de certa forma, a ideia está testada, quer dizer que a ideia funciona, porque já houve outros antes que fizeram. E agora é perceber exatamente isso, é o que é que eu posso fazer diferente. Mas se numa fase igual for tudo teoricamente igual, a pessoa pelo menos é diferente. A forma como ela vai trabalhar, como ela vai comunicar é diferente, e isso logo à partida é diferenciador. Uma outra dica importante, e eu cometi este erro, e falo nisso no livro nas minhas 5 lições do empreendedorismo, que é, independentemente do projeto, vamos generalizar e dizer, do projeto que a pessoa está a montar, encontrar alguma forma de monetização.
desde o primeiro momento. Perceber como é que eu vou ganhar algum dinheiro com isto, porque, e podemos ir a um limite em que eu crio uma instituição de solidariedade social, por exemplo. O meu projeto empreendedor é esse, não é para eu ganhar dinheiro, mas eu tenho que ter algum, tenho que ganhar algum. Para pagar às pessoas, aos sites, às plataformas, eu tenho que sempre ganhar algum dinheiro. Não é? Ele tem que vir de algum lado. Agora, pode ser porque eu vendo efetivamente algum produto ou serviço, pode ser porque tenho patrocinadores, parceiros, eu tenho uma comunidade tipo um Patreon. Tenho que pensar em alguma coisa para, desde o primeiro momento, ganhar algum, nem que seja para pagar os custos naquela fase. E depois, obviamente, conseguir escalar aquilo para fazer dali um negócio, se for esse o objetivo. Foi um erro que eu cometi, que foi não pensar nisto. Tipo, isto é um hobby, eu vou aqui abrir uma página, não sei o quê, não tenho nada para vender, faço aqui uns artigos e agora que estou numa posição diferente, percebo que se calhar não é que tenha corrido mal, eu aprendi muito com isso, mas acho que é extremamente importante encontrar alguma ou algumas fontes de rendimento daquele projeto, nem que seja para pagar os custos que ele tem, porque, ou então nós temos os bolsos muito fundos, não é? E aí é diferente. Sim, e também para que tu possas até melhorar a entrega do teu Sem conteúdo. dúvida. Tens capacidade para fazê-lo, exato. Tens capacidade para fazer, para melhorar, para gravar numa câmara melhor, fazer Sem um dúvida. fundo, Lá está. começar a fazer um artigo de blog, um vlog em vídeo, acaba a pessoa, o consumidor ganha ainda mais. Sem dúvida, se eu Sem tiver dúvida. muito dinheiro ali para torrar naquilo, pá, que lá saber é-me igual, não faz diferença nenhuma. Mas a realidade da esmagadora maioria não é esta, não é? E para poder investir no negócio, nem que seja nisso, para criar melhores conteúdos com mais qualidade, eu tenho que ter algum dinheiro. Numa fase inicial tenho que ter meu, não há hipótese, ninguém me vai dar, não é? Exato. Pronto, os avós se calhar dão uma Exato. imagenzinha no Natal, mas não, agora, a partir do momento em que eu começo a ter algum tipo de comunidade, ou clientes, ou seguidores, o que quisermos chamar, convém eu ter alguma fonte de rendimento que eu consiga o mais rapidamente possível começar a tirar, por muito pouco que seja, para ajudar a que o projeto se mantenha e que cresça. E a terceira dica é façam coisas. Portugal precisa de pessoas a fazer coisas. Fazer coisas, não é? Coisas, Também concordo. todas as coisas que Concordo, quiserem tudo. fazer. Pá, Exato. espaço para tudo e para todos. Exato. Eu disse que pessoas a ganhar dinheiro no TikTok com as lives NPCs, para mim, ganhou o prémio. Pessoas bom. ganham dinheiro literalmente a dormir. Pois é. Filmam-se a pois é. dormir e ganham dinheiro. E eu pensei, pá, mas espera aí, É. mas afinal não é. Fotos de pés, Fotos de pés. já ouvi Sim, isso, pois é, há é essa impressionante. categoria, não é? Por isso, Há diferentes categorias. Mas é bom, é coisas diferentes. façam não é? coisas, a verdade é essa. Façam coisas, Portugal precisa de pessoas a fazer coisas, pessoas a melhorar, pessoas a mudar, a empreender e mudar isto para melhor. Muito Ora, bem. muito Sim, bem. senhor. Espetacular. Foi muito bom, muito Acho bom. que com esta nos despedimos Despedimos-nos. e eu quero agradecer primeiramente ao Sérgio, por ter muito aceito obrigado. o convite, Muito pelo obrigado, livro, Sérgio. Pensar, Poupar e Ganhar, mais uma Muito vez, bom, malta. Muito bom. Agradecer aqui ao meu companheiro de viagem, De Diogo, nada, por sempre me às acompanhar. ordens. Sempre às ordens. E agradecer também quem está lá em casa por nos ter acompanhado nesta jornada. E ficamos aqui, ficamos por aqui no mais um episódio. Comentem, deixem o vosso like, digam partilhem coisas, façam coisas, Façam coisas, poupem, exato. Façam invistam. coisas. E é isso mesmo. Vemo-nos numa próxima. Até o próximo Roycast. Um abraço. Tchau, tchau.